Geralmente as pessoas acham que a gente usa os fornecedores tradicionais, mas a verdade é que quando a gente chega num certo nível de operação e maturidade de mercado, a gente começa a usar uns fornecedores um pouquinho secretos. E China não consegue produzir materiais de boa qualidade. Hoje, a China já produz 40% de tudo aquilo que o mundo consome. Boa parte de produções de grandes marcas que a gente vê hoje em dia no Brasil, que são referências, tem a sua matéria-prima, a mão de obra toda vindo da China. E uma das palavras que mais se fala dentro do mercado digital é a palavra escala. Só que se você escala sem estrutura, você vai até perder dinheiro ao invés de ganhar. A gente está falando de uma alta quantidade de dinheiro que é transferido para a China e é onde muitas pessoas já tiveram a experiência de mandar o dinheiro para a China e aí depois o fornecedor some. Galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. E no vídeo de hoje, depois de pedirem muito sobre qual fornecedor eu uso, qual o fornecedor das minhas operações global de branding, qual plataforma eu uso, depois de eu receber essa pergunta mais de 200 vezes por dia no meu Instagram e tanto aqui no YouTube, eu finalmente estou trazendo a pessoa responsável pelos meus pedidos sobre essa parte de fornecimento de produtos para a minha operação. Então, Léo da Vinci, seja bem-vindo a esse vídeo, seja bem-vindo a Dubai também. E, cara, esse vídeo com certeza vai ser muito bom para quem está assistindo, porque você não tem noção de quantas vezes eu recebi essa pergunta. Qual fornecedor eu uso? Porque geralmente as pessoas acham que a gente usa os fornecedores tradicionais, mas a verdade é que quando a gente chega num certo nível de operação e maturidade de mercado, a gente começa a usar uns fornecedores um pouquinho secretos, né? Então, nesse vídeo a gente vai falar um pouco mais sobre isso e quem sabe você também que está aí vendo esse vídeo não saia daqui com um novo fornecedor, né? Porque temos algumas novidades bem bacanas vindo direto da China. O Léo que acabou de chegar da China e veio aqui para Dubai, então com certeza esse papo aqui vai ser bem interessante. Então, Léo, conta mais pra gente, acabou de voltar da China e, cara, como que as coisas funcionam lá? Como que é aquela loucura? Dávila, valeu demais pelo convite, um prazer estar aqui. Pessoal, muitas horas de voo até chegar até aqui em Dubai para estar podendo gravar esse conteúdo muito bom para vocês, tá? Para quem está me vendo pela primeira vez, sou o Léo, fundador da plataforma DV Shipping, tá? Onde o Dávila processa os pedidos, a gente já processa, trabalha juntos há alguns meses, conseguimos dar um up na operação dele, principalmente focado em branding, que se você está vendo esse vídeo é o seu objetivo. E como o Dávila mencionou, acabei de voltar da China, então muitas horas de viagem até aqui Dubai, fiquei pouco mais ali de um mês fazendo networking com os nossos fornecedores, tá? Já que em nossa plataforma a gente opera justamente como um marketplace de fornecedores, tá? Então, digo com segurança que é a única plataforma do mercado em que você pode ter diversas experiências em uma única plataforma que se encaixa melhor na sua operação. Então, se você tem ali uma loja no nicho de relógio, de sapato, de roupa, a gente vai entender a sua operação e escolher o melhor fornecedor para você. Então, os últimos 30 dias eu passei fazendo ali o networking com fornecedores, entendendo a operação, vendo ali como funciona atualmente também as operações que estão rodando com a gente ali de dropshipping, tá? Então, é realmente uma loucura, né? O Dávila já sabe, em breve a gente está indo fazer uma outra viagem lá para a China. Tudo acontece muito rápido lá, então na China, rapidamente a gente está fazendo várias conexões, tendo vários tipos de conversa aí. Só com o inglês a gente já consegue se virar, né? Mas o ideal é que você tenha alguém ali para te receber, para te mostrar os locais. O local onde tudo acontece. Interessante, né? A gente está falando dos bastidores da operação de quem roda dropshipping ali e realmente é muito interessante, principalmente para quem roda branding, que já é um processo muito diferente de quem roda ali loja genérica, né? Não tem que se preocupar com embalagem personalizada, então isso muda bastante também, o tipo de armazém que processa ali geralmente uma loja mais genérica e uma loja mais focada em branding. Pois é. Cara, e assim, quando a gente fala de branding, não dá para sair usando qualquer fornecedor de AliExpress, qualquer pessoa, porque a gente quer entregar uma qualidade, uma experiência boa para o nosso cliente, né? Porque a ideia é que ele volte a comprar a nossa loja. Então, a gente tem que entregar um bom produto, agregar um valor na embalagem, uma boa experiência. Então, assim, a pessoa que está pensando em construir uma marca, que me acompanha aqui, é fundamental que ela tenha um fornecedor, que ela tenha uma boa relação com esse fornecedor, porque não dá para sair usando qualquer fornecedor do AliExpress se você pensa em construir uma marca de longo prazo, porque as duas coisas não andam juntas. Você tem que ter um back-end mais robusto, não digo nem robusto, mas ter pessoas de confiança, que você sabe que não vai te deixar para trás quando você precisar, que sabe que seus produtos estão sendo enviados, que estão
sendo enviados numa embalagem bacana para o seu cliente abrir dentro do prazo também, que é muito importante. E a gente já tem trabalhado aí há 4 meses e tem sido muito bom. E eu que vim de um outro fornecedor que estava trabalhando há quase 2 anos. Então, para mim, essa troca foi muito importante em questão de margem de lucro subir, qualidade de produto aumentar, tempo de entrega também, que, assim, para os clientes de Estados Unidos, Europa, é uma das coisas mais importantes, eles receberem rápido. E, Léo, você estava lá na China agora e acabou de chegar literalmente de lá. E assim, falando sobre os processos da China, sobre os bastidores, tem muitas pessoas que têm preconceito sobre os produtos da China, mas o que você viu lá em relação à qualidade de produto? Tipo, a gente realmente consegue entregar produtos de qualidade, consegue realmente entregar uma boa experiência? Qual a sua opinião sobre isso? É até interessante a gente desmistificar esse espantalho, né? Que o pessoal às vezes cria que China não consegue produzir materiais de boa qualidade. Hoje, a China já produz 40% de tudo aquilo que o mundo consome, né? Então, boa parte de produções de grandes marcas que a gente vê hoje em dia no Brasil, que são referências, tem a sua matéria-prima, a mão de obra toda vindo da China. Então, sem dúvidas, para quem está pensando em construir uma marca de longo prazo, com fornecedores chineses, ele consegue fazer isso. É claro, que nem você mencionou, tem que ter o fornecedor certo, até porque hoje em dia, muito diferente do que a gente vê no mercado há 3 anos atrás, é muito impossível assim, escalar uma operação se não for com branding, né? Porque hoje o cliente está muito mais cético ali de quem ele vai comprar, então ele verifica as redes sociais da loja, ele verifica a autoridade, se tem ensaios fotográficos em locais que são memoráveis ali, que são marcos também. E isso impacta numa coisa que você comentou, Dávila, sobre a margem de lucro, né? Porque uma das coisas que as pessoas esquecem, quando geralmente elas estão fazendo a conta, né, da margem de lucro, estão ali com a planilha dela, ela verifica somente assim, o preço final que ela vende para o consumidor dela, mais menos, no caso, o valor que ela paga ali para o fornecedor, menos o CPA, que é o custo por aquisição pela venda lá no Facebook Ads, o TikTok, Google, e depois ela tem ali uma margem, mas ela esquece do chargeback, que que vai influenciar nessa margem, tanto em questão da devolução ali dos produtos que ela tem, né, dos clientes, do chargeback que ela tem direto do Gateway, podendo impactar até mesmo na loja dela, porque se a pessoa vende global, a gente sabe que se ela tomar às vezes um bloqueio ali da Shopify, ela para de vender, entra às vezes até numa lista negra e nunca mais consegue vender. Então, essa importância de você ter um bom fornecedor na China, que é um mercado muito grande, né? Então, você encontra de tudo, você fica até perdido. Então, ter um fornecedor de qualidade impacta na margem, na durabilidade da sua loja. Você consegue manter ela por mais tempo e impacta, então, muito mais na margem, às vezes, do que você pensa, só do que o preço do produto. Porque ainda muitas pessoas vêm com essa ideia muito imatura de querer o mais barato, né? De querer o mais barato, né? Então, o que ele pensa? Não, vou espremer ali o meu fornecedor ao máximo, né? Pagando mais barato. Claro que a gente tem que ter sempre um preço competitivo, mas tem que se lembrar também que bons fornecedores, eles não são de graça, né? Como as pessoas têm, é um dos espantalhos que as pessoas têm. Não, na China tudo vai ser ali por $1, às vezes a gente encontra ali em algum site chinês produtos mais baratos, mas tem que lembrar que o bom fornecedor, tá, ele tem o seu preço. Hoje a China já vem mudando muito isso. É claro, assim, para quem hoje tá com uma operação de menos de 10 pedidos, é interessante você fazer ainda pelo AliExpress, tá, pessoal? Porque o AliExpress te dá ali o suporte que você precisa para chargebacks também. Se você querer um chargeback, você consegue direto pela plataforma, e ainda talvez não seja ainda o seu momento de iniciar uma operação focada em branding, né? Talvez o Dávila, que é o mentor aqui, que pode falar isso com muito mais autoridade do que eu, né? Mas o foco seja muito mais validar a oferta do que tá focando num branding de uma operação que, né? Com certeza. É claro, que a gente também foca ali no branding juntamente ali com a oferta e tudo mais, pensar numa escala como um todo. Mas primeiro validar a sua oferta. Mas depois que chega um ponto que você quer ficar profissional, é impossível fazer isso sem ter um fornecedor de qualidade. Até porque a gente está falando de uma alta quantidade de dinheiro que é transferido para a China, e é onde muitas pessoas já tiveram a experiência de mandar o dinheiro para a China e aí depois o fornecedor some, né, com o dinheiro da pessoa, e principalmente nessa questão do chargeback. Então o fornecedor, 2 semanas ali para fazer a postagem de um pedido, né, você mesmo já passou pela essa experiência ali de 20 dias, 21 dias, e o que a gente vai vendo é que o e-commerce ele vai tendo essa tendência da pessoa receber cada vez mais rápido, né? Grandes empresas que vêm implementando métodos de entrega cada vez mais rápido, então o cliente, ele compra, ele fica ansioso, ele quer receber no outro dia já o produto dele, ou o mais breve possível, e você mesmo teve a experiência, né? Compartilhou com a gente que teve clientes recebendo produtos da China nos Estados Unidos em até 3 dias. É um recorde, né? Quase mais rápido do que muitas empresas dos próprios Estados Unidos que fazem a entrega, né? A gente conseguindo ter esse tempo direto da China. Então,
O que a gente faz, né, o que a gente fez com o Dávila, esse mês que a gente está trabalhando junto, foi entrar na operação dele e entender como que a gente pode, como que a gente poderia melhorar em relação ao que estava, tá? Porque nosso objetivo não é manter ali os mesmos problemas. Então, a gente faz a reunião, a gente entende ali quais que são os principais problemas ali da operação dele atual, como que o time pode atuar. Depois vem a equipe de branding também. Então, é muito mais um jogo de quem está pensando no longo prazo mesmo, tá? E quem já está nesse momento de precisar focar nessas partes da operação. E hoje, né, que nem você perguntou, a China mudou esse cenário. Com certeza, produtos de altíssima qualidade já são produzidos na China, com fornecedores de altíssima qualidade também. Então, é possivelmente viável ter uma operação de dropshipping, não precisa nem estar estocando no seu país local, você pode até fazer um estoque, de repente, na China mesmo, e manter com o fornecedor, a depender do volume que você tem de pedidos, para conseguir uma entrega ainda mais rápido. Então, vai estocando direto na China, e aí seus clientes ali ao redor do mundo vão recebendo de 3 a 7 dias ali, de repente, e entrega, como a gente já viu, né, em qualquer lugar, desde países completamente remotos da África ali, ilhas, tá? Então, realmente, a gente faz essa entrega para qualquer lugar do mundo de forma global aí, sempre com melhor margem, qualidade, preço e tudo mais, mas o principal ali é focado, tá, no branding, porque a gente já viu inúmeros casos, né, de lojas gigantes que acabaram por conta do fornecedor. Acabaram pelo fornecedor. Então, a gente hoje dá esse foco maior ainda de manter a operação rentável e a longo prazo. É isso aí. E você tocou num ponto muito importante, que é ter o próprio produto na China e estocar com o fornecedor para conseguir enviar mais rápido. Eu acho que esse é o seguinte passo de quem tem uma operação global e já está vendendo com consistência, já entende o seu público, já tem um brand, já criou sua marca, já está vendendo bem. Porque aí você consegue reduzir ainda mais o seu tempo de entrega. Então, na maioria das vezes, para você dar esse passo de sair para o dropshipping e começar a trabalhar com estoque nos países que você vende, na maioria das vezes, vou ser sincero, nem compensa. Porque, assim, na China a logística a gente sabe que ela é mais barata. Se você fosse enviar o seu produto para os Estados Unidos, por exemplo, você ia ter que arcar com os custos de um 3PL, um warehouse, para você conseguir fazer essa logística local. Só que só o fato de você ter o seu produto já com o seu fornecedor na China, no próprio estoque dele, ele já consegue enviar muito mais rápido, no dia seguinte ou no mesmo dia, e aí o seu cliente também consegue receber muito rápido, porque, como o Léo disse, o tempo de entrega da China para Estados Unidos é muito rápido. Claro, existem vários fretes. E esse foi um dos motivos de eu começar a trabalhar com o Léo, porque uma das coisas que eu precisava melhorar na minha operação era o tempo de entrega. O meu fornecedor antigo estava demorando para postar os pedidos e ele postava num frete muito ruim e ele não me avisava. E aí os pedidos levavam 3, 4 semanas para serem entregues. E aí quando eu mudei para DV, eles começaram a ser entregues muito mais rápidos. Teve casos de chegar em 3 dias nos Estados Unidos. Então não faz sentido você dar esse passo de sair da modalidade de dropshipping para começar a trabalhar com estoque em cada país. Porque numa operação global a gente vende para muitos países. Então imagina só, você ter que fazer a logística interna em cada país que você vende. Meu Deus, a dor de cabeça que você ia ter para poder cuidar de tudo isso. Então, se você já está vendendo, o seu próximo passo é começar a ter o próprio estoque lá na China com o seu fornecedor para enviar mais rápido. Porque imagina só, se o tempo de entrega para alguns lugares está sendo 3 a 5 dias, se você já tem o seu produto com o seu fornecedor, em 3, 4 dias você está entregando na casa do seu cliente, ele compra na segunda, na sexta o produto já está na casa dele. Isso é incrível. Então olha como tem como contornar essa situação do prazo de entrega se você tem o fornecedor certo. Porque tem fornecedor que não chega a mostrar essa opção, mesmo para os clientes que vendem muito. Então, quando você tem a pessoa certa cuidando dos seus pedidos, fica muito mais fácil essa escala. E assim, uma das palavras que mais se fala dentro do mercado digital é a palavra escala. Só que se você escala sem estrutura, você vai tomar chargeback. Você vai até perder dinheiro ao invés de ganhar, porque seus clientes vão demorar para receber, vão receber um produto de má qualidade, vão pedir estorno, reembolso, chargeback. Então, um dos passos que você tem que tomar antes de pensar em escalar é trabalhar com um fornecedor de qualidade, que vá conseguir suportar a sua escala, entregar um produto de boa qualidade num tempo de entrega bom. E hoje em dia existem diversas outras plataformas que oferecem esse serviço de fornecimento de produtos, mas para a maioria você vai ser só mais um cliente, vai ser só mais um ali dentro de milhares de clientes, onde eles só estão pensando em lucrar em cima de você. E é por isso que vocês nunca me viram recomendar aqui no meu canal publicamente nenhum outro fornecedor,
Agora vocês estão vendo o Léo, porque assim, antes de chegar nesse ponto de eu poder recomendar ele, eu também tive que testar. Eu também tive que ver se o serviço era de qualidade. Então, depois de meses trabalhando com ele, eu posso confirmar que o que ele está falando é real, porque eu vi com meus próprios olhos o produto chegando em 3, 4 dias nos Estados Unidos e na Europa. Então, para o nosso mercado de dropshipping global, onde a gente vende para Estados Unidos, Europa, e que as pessoas são um pouco chatas em relação ao tempo de entrega, isso é fundamental. Então, Léo, eu queria que você até tomasse esse espaço para contar um pouco mais sobre ADV, sobre os principais diferenciais, porque uma coisa interessante que vale a pena a gente ressaltar é que você foi um player de dropshipping, você trabalhou com dropshipping por vários anos, viajou o mundo por conta do dropshipping, então eu acredito que você conseguiu identificar os problemas que existem dentro desse processo para conseguir construir uma solução boa. Então eu queria que você contasse um pouco mais sobre os diferenciais que você pensou quando estava criando a ADV e por que isso é tão importante, porque você passou pela jornada antes de criar alguma coisa. Então, conta mais sobre isso. Dávila, é interessante esse ponto que você mencionou, porque a gente é a única plataforma, né, que tem pessoas ali por trás que já operaram com dropshipping, já operaram com dropshipping global e identificamos justamente os principais pontos, dores ali que os players têm ao rodar, que é tempo de processamento, que é branding, que nenhum outro fornecedor tem essa visão, ou às vezes por ser um fornecedor completamente chinês, ou é brasileiro que nunca rodou dropshipping antes. E até no seu caso, eu assino embaixo, assim, porque muitas pessoas recomendam fornecedores que processam mal, porque eles já não processam e não sabem a experiência que eles mesmos estão indicando para outras pessoas. Então, Dávila, um player extremamente exigente, né? Por isso que a gente levou meses ali trabalhando junto e desde o começo, com todos os clientes, tendo esse serviço, né, máximo. Então, essa experiência que eu tive com o Drop Global, né, já passei ali por mais de 25 países, tô mais de praticamente 5 anos ali, né, no mercado. Então, toda essa experiência, bagagem que eu tive rodando o Dropshipping Global, quando a gente estava fazendo a ADV, já foi pensado em todos esses pontos e até por isso, né, que a gente não se preocupa, né, em atender todo tipo de cliente. A gente não se preocupa em, às vezes, colocar você para operação e não ter um serviço adequado, um bom serviço. Com vários players, a gente atende e fala, ó, a gente não consegue atender você da forma que você está precisando. Porque a gente prefere atender, vender bem, é o ditado que a gente tem, vender bem e atender bem. Então, esse é o principal. O cara ele tem que chegar na casa e ele tem que ter as dores resolvidas. Então, ele está trocando um problema por outro, né? Que nem você falou, tinha um problema ali de entrega, já foi o principal ponto que a gente pegou, já escolheu um frete muito acima da média. E para você, essa questão é importante porque poucas pessoas, né, poucos players hoje que gravam, produzem conteúdo, têm uma loja ativa, né? Como a sua, que é referência, né, hoje no que faz. Como eu falei, a gente assina embaixo, né? A operação do Dávila, sendo referência ali nos setores que ele opera globalmente. Vocês têm a sorte de estar muito bem acompanhado aí com um excelente mentor para a Drop Global de vocês. E nesses mais de 2 anos que hoje a gente opera, né, cuida de lojas de grandes players, né, tanto como Dávila, como outros também, toda essa bagagem foi importante já para não só vender bem o serviço, mas atender bem também, entender, né, os critérios. E justamente, por isso eu comentei antes, que se a pessoa que está nos vendo tem menos de 10 pedidos, o melhor caminho, sem sombra de dúvidas, é o AliExpress. E nem mesmo outro fornecedor privado. Por que eu digo isso? Porque muitos fornecedores, na verdade a maioria deles, quando ele é bom, ele não vai aceitar uma operação com menos de 10 pedidos. Então, como eu expliquei para vocês antes, nós trabalhamos sendo uma plataforma que acopla diversos fornecedores que oferecem diversos tipos de serviço, dentro deles diversas categorias, mas como todos eles são de altíssimo nível, nenhum deles aceita uma operação com baixíssimo número de pedidos. Tá? Acima de 10 pedidos, você já consegue encontrar um bom fornecedor, mas abaixo disso, como é um serviço privado, muitos deles se recusam. Ou às vezes fala até assim, Dávila, não, a gente processa, dá 2 semanas, a operação do cara tá virado de ponta cabeça. Né, tá um serviço ruim, ele sai do AliExpress com uma operação de 5 pedidos acreditando que ele vai melhorar e ele piora a operação com o fornecedor privado, porque pelo menos no AliExpress ali ele teria, né, um meio de fazer os pedidos de uma forma mais automatizada, mesmo tendo os erros que a gente conhece, no Brasil chega com a etiqueta do Ali, só que mais automatizado. Então, todos os fornecedores hoje da nossa operação, embora eles se enquadrem em diversas categorias, todos eles possuem uma exigência de acima de 10 pedidos. E aí a gente já consegue entrar na operação do cara e melhorar. Se a gente tá colocando a mão na operação, é para melhor. Esse é nosso objetivo ali com todas as lojas que a gente trabalha junto, é um projeto individual realmente, né? Você viu todo o desenvolvimento, teve em camadas, em branding e lojas de forma geral, então esse foi um dos insights que deu para trazer, né, para a ADV, justamente branding, tempo de entrega, por exemplo, aquilo que o dropshipper precisa de real na operação dele, que funciona,
né? Não aquilo que muitas das vezes o fornecedor imagina que ele precisa, mas aquilo que ele precisa. Sentir muitas vezes essas dores de ter ali um mau fornecedor e hoje, né, posso ter o privilégio ali de atender e solucionar as principais dores que os players do mercado têm, né? Branding, escala, de longo prazo, que a gente viu que mudou muito, né? Se fosse de 2 anos atrás, talvez a gente nem estaria falando sobre esse nível de qualidade. O pessoal do Brasil está entendendo agora como que há muito tempo já no mercado gringo acontece, né? Esse tipo de conversa de ter um fornecedor de altíssima qualidade, lojas que a gente vê, às vezes nem sabia que era dropshipping, né? Porque tão bem feito que a operação, o brand, né? Aqui em Dubai a gente está justamente na cidade em que tem o maior case de dropshipping hospedado aqui. Então, eles já estão indo para outros níveis que no Brasil só é possível se você tem um fornecedor bem alinhado, porque isso compõe 50% da sua operação. Né? O cara que roda dropshipping, 50% da operação dele é feito do fornecedor. Então, se tem um fornecedor ruim, não dura muito tempo. Assim, e o fornecedor ele vem, acaba se tornando, né, até um amigo nosso, um amigo da operação. Eu falei, em breve a gente indo para a China, a gente vai fazer ali a visita nos principais pontos, passar ali um tempo com o fornecedor. Então, essa é a experiência que a gente procura dar, algo realmente nunca visto, algo inédito. Com orgulho dizemos que somos a primeira e única empresa hoje que oferece esse tipo de serviço, qualidade de atendimento, e vocês estão tendo a oportunidade de falar com alguém real que testa o serviço, que não vende, né, os nossos serviços sem utilizá-los. Né? O Dávila assina embaixo novamente. Ele tem uma operação que é referência no meio em que faz, então o conteúdo que está passando aqui de forma real, sobre vender em dólar, processamento de pedidos, aqui vocês têm, né, um caso real ali de alguém que vive realmente skin in the game. Muito, muito top, Léo. E é engraçado, porque é um ponto que a gente está falando muito aqui, a gente já repetiu essa palavra várias vezes, é qualidade de produto. E assim, talvez para a pessoa que está assistindo esse vídeo seja até algo novo, porque no nosso meio as pessoas estão muito mais preocupadas em vender, mas elas estão preocupadas só com a parte da venda, elas não estão preocupadas com o pós-venda, que também interfere nos resultados que ela tem. Porque um cliente satisfeito, ele vai fazer o marketing mais poderoso de todos, que é o marketing boca a boca. Ele vai recomendar para o amigo, para a família, e aí esse amigo pode voltar e comprar na sua loja. Eu, inclusive, uso uma estratégia dessa, que basicamente toda pessoa que compra no meu site, eu dou para ela um cupom de desconto para ela dar para o amigo voltar e comprar na minha loja com desconto, e aí o amigo que deu desconto também ganha desconto. Então, tipo assim, eu incentivo as pessoas a voltarem a comprar. Só que se elas não gostam do produto, se demora para chegar, se o produto chega com problema, por que elas iriam comprar? Resultado contrário, você acontece negativo, o contrário. Né? Pois é. Então, todo esse processo, esse back-end relacionado a processamento de pedidos, tem que ser levado a sério. Tem que ser levado a sério. Hoje, a régua do mercado, a régua para os clientes está muito alta, porque a Amazon entregando às vezes no mesmo dia. Aqui em Dubai, você pode comprar na Amazon e recebe até 2 horas depois. Pensa, você compra online, 2 horas depois você está recebendo em casa. Então, os clientes estão ficando não mal acostumados, porque isso é bom, porque o mercado vai evoluindo. E a gente, de comportamento, né? Sim, e a gente, como empresário de dropshipping, a gente também tem que tentar subir essa régua, melhorando o nosso serviço, melhorando nossos produtos, melhorando os nossos processos. Porque eu lembro muito bem, nesse passo de transição de fornecedor, um pouco antes, eu tive que reduzir minha escala, porque eu sabia que se eu colocasse mais dinheiro em anúncios para vender mais, eu ia escalar problema. Por isso que eu precisei buscar uma outra solução que fosse me ajudar a alavancar ainda mais e continuar mantendo a qualidade. Porque se você escala uma estrutura, um processo desalinhado, você vai escalar problema. Você vai ver dashboard inflada, vai ver números aumentando, mas no final das contas você vai ter muito mais problema do que tinha antes. Então essa maturidade de mercado, ela é importante. Você entender que o que estamos fazendo é um negócio real. A gente está lidando com pessoas, vendendo para pessoas do mundo inteiro. E você precisa levar esses processos que aparecem por trás da venda, que aparecem por trás dos holofotes, a sério, porque senão você vai escalar problema e vai escalar uma operação que daqui a poucos meses pode ir à ruína, pode te levar à falência, caso você escale uma operação que dê problema, porque vai ter chargeback, vai ter clientes insatisfeitos que vai pedir reembolso, e aí a pior coisa do mundo pode acontecer, que é tomar um bloqueio da Shopify. E acontece Shopify bastante. Payments. E acontece. O pessoal do Brasil, às vezes, não se preocupa tanto com isso, porque muitos gateways no Brasil não caem
nem com 100 chargebacks por dia, né? Ele acaba ali tendo um saldo negativado, mas continua rodando a operação. Nunca vi nenhum caso no Brasil que o cara foi expulso do gateway que ele roda, né? Mas na gringa, a gente estava até comentando com um empresário que também estava fazendo essa viagem aqui com a gente, de um colega dele que teve ali a loja bloqueada da Shopify Payments, inclusive entrou na lista negra, não podendo nem abrir mesmo outra loja, de tanto chargeback ali que ele tomou por estar desalinhado com o fornecedor, e foi expulso, literalmente expulso do mercado, né? Porque hoje o melhor método para rodar a drop global é com o Shopify Payments. Sim. E foi banido desse meio, né? Então imagina só, por um erro, um ajuste que ele poderia ter feito na operação teria salvado de perder muito dinheiro e também continuar ganhando dinheiro. Então, você que está vendo esse vídeo, presta atenção e leva a sério as coisas que a gente tá falando aqui, porque isso é real. Isso acontece. A gente vê acontecer problemas com gateway de pagamento diante dos nossos olhos. Então, hoje eu até falo assim aqui no YouTube para aluno que o melhor formato de operação para você rodar é uma operação de branding, porque quando a gente começa uma loja pensando em branding, pensando em longo prazo, justamente não é pensando nos resultados de curto prazo, porque a gente sabe que vai levar mais tempo para validar e tudo mais. Então, a expectativa ela é setada não para a primeira semana de anúncios, mas para daqui meses. Então, por exemplo, na minha loja, eu levei 5 meses até conseguir validar a oferta para entrar no lucro e escalar. 5 meses segurando a pressão. Então, o que acontece nesse tempo é que você também vai construindo ali relação com o gateway, porque você vai vendendo de pouquinho em pouquinho. Você não chega escalando logo de cara. Você vai começar ali vendendo $1.000 por mês, depois 10, 20, 30, 50, aí chega em 100. Você não chega fazendo $100.000 logo de cara. Isso vai fortalecendo o seu gateway de pagamento. Então esse formato de operação de branding também te ajuda a construir uma relação boa com o gateway, para ele não cair. Porque, por exemplo, hoje meu Shopify Payments paga no mesmo dia. Eu vendo agora, recebo no mesmo dia. Então imagina o nível de confiança que eles não têm na minha loja. Eles me oferecem cartão de crédito, me oferecem empréstimo, eles querem alavancar o meu negócio, porque eles sabem que eu sou um player sério, que eu não tô ali fazendo cagada. Sabe que é uma loja séria, é uma loja que já tá há meses vendendo e que eu não cheguei escalando logo de cara. Porque quando você também escala logo de cara, você levanta risco pro gateway. O gateway coloca um red flag na sua conta. Por que do nada esse cara chegou escalando? Então, o melhor formato de operação para você rodar é brand, porque você, nos primeiros meses, vai construindo a base, a fundação da operação, para depois escalar. Vai construindo os processos, vai construindo o seu relacionamento com o gateway, vai descobrindo o seu cliente, os formatos de criativos que performam, oferta, para daí sim você escalar de fato. E aí, se todo esse back-end está bem estruturado, você escala sem ter nenhum problema em gateway de pagamento. Então, isso é muito importante. Isso não é tão falado. Cuidar dessa parte que acontece atrás da operação. Porque a galera só está pensando em escalar, enfiar dinheiro em campanha e esquece que a gente está fazendo um negócio. E assim, a gente não está aqui para ganhar dinheiro um mês. A gente está aqui para ficar por anos no mercado. Muitos, né, vêm, depois somem, né? Porque exatamente. Justamente a operação caiu e ele teve que se afastar dos bastidores completamente, né? Porque não conseguiu manter a operação a longo prazo, né? Pois é. Então, isso assim é muito importante. E a galera tem essa mentalidade muito imediatista no nosso mercado. Querem, mudar de vida de um mês para outro. Difícil. Isso não existe. E você sabe, porque quanto tempo você ficou ali nos bastidores construindo a DV? Foi mais de 2 anos. Então, esse processo de construção, para daí sim você mudar de vida, é importante. Só que as pessoas querem pular etapas. Elas querem ir direto para o resultado sem antes passar pela jornada. Mas isso não existe no mundo empresarial. E, Léo, um dos assuntos que a gente teve nessa viagem, a novidade que a gente vai passar aqui para a galera, é que parece que vai rolar um evento, né? Dá mais detalhes. Ideia que tá saindo do forno ainda, tá? Para todos vocês que processam com a DV e vêm ali da base do Dávila, vocês vão poder ter a oportunidade de vir aqui para Dubai, sendo convidados para um evento que vai ser fechado somente para players skin e the game que vendem bem no mercado, que escalam. Então, é um projeto ainda que está se formando, mas que já conta ali com a participação de pessoas muito influentes. Então, não perca tempo, o Dávila vai estar deixando ali mais detalhes ali para você conferir também sobre esse evento que está para acontecer em alguns meses aqui em Dubai, contando com presenças, nomes gigantes do mercado e o principal, skin the game. Então não é aqueles eventos que acontecem muito aí, né, em que perde-se até a oportunidade de fazer boas conexões, né, vai ser realmente ali focado para quem quer subir a sua marca para outro nível, que já roda
e tá ali escalando. Oportunidade de estar aqui em Dubai, aproveitar essa vista aqui que a gente está tendo, que está sendo incrível esses dias, né? Minha primeira vez aqui em Dubai, sendo recebido aqui pelo host, aqui já morador aqui de Dubai. Um local incrível, aí vai ser um prazer receber vocês aqui direto em Dubai, a terra onde muitos players vêm aqui para ter inspirações e a gente poder fazer esse evento aqui, um networking bem legal que tá para acontecer em alguns meses. Top, Léo. E vale ressaltar, é só player skin the game sério, não é quem vende porcaria, então, essas porcaria de réplica ou vende não entrega, né? Se não tiver aqui então, cara, você já fica desconfiado, só vai ser convidado ali realmente quem é real. Quem a pessoa pode ter certeza que está do outro lado, né, que está acompanhando alguém sério, tá? Isso é importante. A gente tem um prazer, né, de fazer parte desse movimento que justamente impulsiona pessoas que vivem ali aquilo que pregam. Então, se prepara, que se o nome está na lista, é porque a pessoa realmente vive ali daquilo que fala. Se não estiver na lista também, muito provavelmente você acompanha um guru. Todos, né, principalmente no Brasil, que vendem bem, estarão aqui nesse evento marcando presença para compartilhar um conteúdo muito top e vai ter algumas opções para você que não vai poder estar aqui ainda, mas ainda quer acompanhar esse evento de longe de onde você está. Então fica ligado, o Dávila vai compartilhar nas redes sociais dele depois como que você pode acompanhar isso, mas pode ter certeza que é um marco, né, muito diferente ali, contando com pessoas, inclusive gringos, né, que vendem para fora também do Brasil, que vão poder compartilhar muitos insights ali sobre o Drop Global, né? A gente é feliz de fazer parte desse movimento que conta ali com uma nova onda que está se formando no Brasil de profissionalização de mercado, né? Sim, muito top, Léo. E mais um detalhe importante, a gente vai também esticar essa viagem, esse evento de Dubai para a China, né? Isso. Depois do evento. Então, ó, você que está vendo esse vídeo, se prepara que esse evento vai pegar fogo, viu? Vai ser muito massa, vai ser muito legal receber a galera toda aqui em Dubai e com certeza você vai sair daqui com uma outra mentalidade, mesmo se você não vier, vai conseguir aprender e absorver muitos insights de pessoas que são realmente skin in the game no mercado de dropshipping global. E Léo, agora para a galera que quer trabalhar com você, quer trabalhar com ADV, processar os pedidos, trabalhar com toda essa estrutura que você falou aqui pra gente, diga mais. Pessoal, o Dávila vai estar deixando aí embaixo um link onde você pode estar se inscrevendo e uma pessoa do nosso time vai entrar em contato com você para que a gente possa entender a sua operação e poder trabalhar no projeto da melhor forma possível. Então, Dávila, só o pessoal descer aí para a descrição, clicar no link e se inscrever, que a nossa equipe vai entrar em contato, tá? E aproveitando, pessoal, até esse momento aqui que a gente está tendo para falar, é bem legal, porque vocês estão tendo, que a gente falou antes, a oportunidade de acompanhar alguém que vive o mercado de forma honesta, né? Que realmente impacta positivamente aquilo que está fazendo, impacta a sociedade, né? Transforma o mundo num lugar melhor. E hoje é tão difícil, né, Dávila, de se encontrar isso. Muitas pessoas tendo um espaço ali, às vezes, de falar sobre um mercado fazendo de maneira totalmente errada, né, vendendo produtos ou falsificados, ou até mesmo ali, nem mesmo entregando o produto. E se forma, então, uma nova geração que vem disso, que é incentivada também por esse mesmo movimento e, às vezes, nem sabe que tem como ele prosperar, mudar de vida, fazendo a coisa honesta, tá? Então, pessoal, vocês aqui, eu sendo, né, a plataforma que processa os pedidos dele, assim, embaixo vocês têm ali o melhor case que vocês podem ter ali de pessoas que você pode acompanhar e ter uma operação honesta ali, realmente focar em construir a sua marca, expandir de forma global, viver 100%, né, disso, dessa operação global de e-com de vocês. Então, é um prazer. Espero ver vocês em Dubai, na China, e só se inscrever no link que está aí na descrição que o nosso time vai entrar em contato e poder atender e vender para você da melhor forma possível, hein? Em breve vou estar falando aí com cada um de vocês. Show de bola, Léo. Obrigado por ter vindo aqui para Dubai, por ter cedido seu tempo aqui para a gente gravar esse vídeo. Com certeza agregou muito para a galera. E é isso. Tamo junto. Pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E se você quiser trabalhar com o Léo processando seus pedidos com ADV, tem o link aqui na descrição. E se você também quiser trabalhar comigo e com o meu time para criar ou escalar o seu negócio de dropshipping global com branding, o link está aqui na descrição. Então, terminar esse vídeo, dá uma olhadinha na descrição ali embaixo e a gente se vê no próximo vídeo.